Seria essa a expressão correta mesmo? Na verdade, a aposentadoria precoce, ela leva a entender que o segurado, na ânsia de ter o benefício, não espera pela regra mais benéfica. O que é isso? Hoje, a gente tem no sistema da Previdência Social, a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela pode ser por pontos, que é a regra do conhecido 85-95, ou, se for o caso, por tempo de contribuição, que não leva em consideração a idade do segurado. Se ele opta por fazer essa aposentadoria por tempo de contribuição, sem esperar a soma dos pontos, ele vai cair no fator previdenciário. 85, vamos explicar isso para o pessoal de casa, assim, 85-95 a soma da idade com o tempo de contribuição. Isso para os homens, 95, para as mulheres, 85. Correto, isso mesmo. E a tendência, né, Quer ver? Aí só para clarear. Então, por exemplo, homem, 95. Se eu contribuir 35 anos com a Previdência, seria 60 anos o patamar de idade. De idade. Vai somar seu tempo de contribuição com a idade. De forma que alcance os 95 pontos. Para você, sua idade, mais o tempo de contribuição, para que você possa requerer a aposentadoria somando 85. Correto. Aí são os pontos, né? Isso, essa é a regra de pontos. Mas, se a pessoa não tiver a idade e tiver o tempo de contribuição, ela pode também se aposentar, né? Eu, Ellen, ainda sou jovem, né? Jovem. Mas tenho os 30 anos de contribuição. Poderia me aposentar, mas, por ser jovem, cairia no fator previdenciário. Que aí é o que nós chamamos aqui para o assunto de aposentadoria precoce. Correto. Por exemplo, eu comecei a ter as minhas contribuições com a Previdência quando eu tinha 15 anos de idade. Somando-se 35 aí um tempo de contribuição, estaria com 50 anos, ou seja, só daqui a 6 anos. Pois é. Supondo. Extremamente novo. Então, eu teria já uma queda no meu salário. Com certeza. Nos meus rendimentos de 30%. No mínimo, No mínimo. Mais ou menos, a gente não pode precisar, por quê? Tem que levar em conta o valor do benefício, a expectativa de vida, a sua idade. Então, a média é 30%. 30%. Tá? Então, para a gente ilustrar isso de uma forma mais diretiva e assertiva para o nosso público, preste atenção nesse primeiro ponto aqui que a doutora Ellen Prates vai nos passar agora, que é advogada previdenciária. Coloca aí a primeira tela. Na aposentadoria precoce, o segurado, independentemente da idade, solicita a aposentadoria baseada no tempo de contribuição, sendo 30 e 35, que foi esse exemplo que eu citei, você colocou e eu também. 30 para você, 35 para mim. Com 50 anos eu estaria aposentado e você, ou muito menos, estaria aposentado. E isso já indicaria uma redução na faixa dos vencimentos. Substancial. A gente tem que... No mínimo de 30%. A média aí é de 30%. Mas já vi situações em que houve a redução do benefício em até 50% da renda. Então, isso impacta de forma muito negativa na renda do aposentado. E aí, ele vai buscar o trabalho novamente. E aí ele já não vai conseguir a mesma qualificação, a mesma colocação no mercado. Pelo direito trabalhista, é possível que esse aposentado aí precoce, vamos usar essa expressão, ele consiga um outro trabalho, ele pode ter ali os direitos da CLT estabelecidos ou não? Bom, se ele continuar no mesmo emprego, ele não pode ter a redução salarial. Agora, se for no mesmo emprego, ele não pode. Agora, se ele vier a desligar dessa empresa e entrar no mercado de trabalho de novo em uma outra empresa, né, seguindo as normas, desempenhando a mesma função. Mesma função, mas tem que ter observação com as normas do mercado, né? Abaixo de mercado geralmente não se paga, convenção coletiva e etc. Mas ele pode sim ter uma redução salarial. Mas aí ele pode ser
ter a sua carteira de trabalho assinada novamente ou não? Como que funciona essa parte? Ele pode ter sua carteira assinada novamente, sem problema. Vai continuar ali tendo e vai continuar, inclusive, INSS, tendo a contribuição. Tudo normal. Tudo normal. E isso como que muda lá na frente, caso ele ainda prossiga aí por mais 10 anos? Ele pode pedir uma revisional dessa aposentadoria? Não, ele não pode. Infelizmente, antes a gente Então ele tomou uma decisão precipitada. Precipitada. Por quê? Até o ano de 2016, o judiciário estava aceitando a tese da desaposentação. Então, continuava-se trabalhando e aí somava o tempo que ele já tinha contribuído com o tempo posterior. Só que o STF entendeu que isso não é possível, que seria inconstitucional e vetou essa possibilidade da desaposentação. Então, vamos a um segundo quadro aqui para que a doutora Ellen nos fale a respeito. Na aposentadoria precoce, quanto mais novo o segurado, igualmente sofrerá com o fator previdenciário. Justamente. Que foi aquele exemplo que você deu a respeito de ter visto até 50% sendo descontado. Correto. Por quê? O fator previdenciário, ele leva em conta a expectativa de vida, a idade e o tempo de contribuição. Então, quanto mais jovem for o segurado, mais ele vai ter o benefício defasado. Contudo, é bom a gente deixar ressaltado que o fator previdenciário nem sempre ele é negativo. Né? Vamos supor aí que uma pessoa tem 70 anos de idade, trabalhou aí por 50, 60 anos. Não, 50 é muito. 50. Vamos dizer, 70, 50 começou com 20. Anos, vamos lá. Então, nessa situação... Se bem que quem tem 70 anos hoje, muito provavelmente deve ter começado a trabalhar com 12, 13 anos, porque lá atrás tinha essa cultura. Eles começavam mais jovens. Isso mesmo. Então, nessa situação, provavelmente, o fator vai ser positivo. E aí, ele agrega a renda do segurado. Mas então isso ele passa a ter um relativo ganho. Um ganho com o fator previdenciário. Ele teria a regra dos pontos, mas provavelmente o fator seria benéfico. No momento da concessão, o INSS ele vai fazer o cálculo e vai verificar qual que é o benefício mais vantajoso. Se é pela regra dos pontos, pela soma, ou se é pelo tempo de contribuição. Então, o INSS é quem determina qual o fator ali que vai ser estabelecido. Ele tem que conceder o benefício mais vantajoso. Para o segurado? Para o segurado. Ah, tá. Então não é com base nele. Não. Se o segurado se adequa às duas regras, ele tem que verificar qual é a regra mais vantajosa. E aí, se porventura ele concede um benefício negativo e percebe-se que ele tinha na época do requerimento direito à regra mais vantajosa, aí ele pode sim recorrer ao judiciário ou fazer um pedido administrativo para revisão desse benefício. E havendo o ganho desta causa aí, ele recebe retroativo? Ele recebe retroativo, sim, desde a época do requerimento. Desde a época do requerimento. Isso. Se passou 1 ano, 2, 10... Sim. É da época do requerimento. Existem entendimentos que é necessário fazer o requerimento prévio na Previdência Social. Então, por uma questão de segurança, sempre se orienta-se a fazer esse requerimento prévio da revisão da aposentadoria antes de procurar o judiciário. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.